Daniel capítulo 6, nós vamos ler do versículo 1 a 28, é um texto comprido, mas é uma história que eu não queria cortar a história. Se você está pronto, levante bem alto sua Bíblia, diga comigo: essa é minha Bíblia, eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, e eu posso o que ela diz que eu posso. Deixarei a palavra de Deus entrar e nunca mais serei a mesma. Dário achou por bem nomear 120 sátrapas para governar todo o reino e designou 3 supervisores sobre eles, um dos quais era Daniel. Os sátrapas tinham que prestar contas a eles para que o rei não sofresse nenhuma perda. Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas por suas grandes qualidades, que o rei planejava tê-lo à frente do governo de todo o império. Diante disso, os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel, não era desonesto, nem negligente. Finalmente esses homens disseram: jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei do Deus dele. E assim os supervisores e os sátrapas de comum acordo foram falar com o rei. O rei Dário vive para sempre. Todos os supervisores reais, os prefeitos e os sátrapas, os conselheiros, os governadores concordaram em que o rei deve emitir um decreto ordenando que todo aquele que orar a qualquer Deus ou a qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja atirado na cova dos leões. Agora, ó rei, emite o decreto e assina-o para que não seja alterado conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. E o rei Dário assinou o decreto. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, cujas janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Então aqueles homens foram investigar e encontraram Daniel orando, pedindo ajuda a Deus. E foram logo falar com o rei acerca do decreto real. Tu não publicaste um decreto ordenando que nesses 30 dias todo aquele que fizer algum pedido a qualquer Deus ou a qualquer homem, exceto a ti, ó rei, será lançado na cova dos leões? O rei respondeu: o decreto está em vigor, conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogado. Então disseram ao rei: Daniel, um dos exilados de Judá, que não te dá ouvidos, ó rei, nem ao decreto que assinaste. Ele continuou orando 3 vezes por dia. Quando o rei ouviu isso, ficou muito contrariado e decidiu salvar Daniel. Até o pôr do sol fez o possível para livrá-lo, mas os homens lhe disseram: lembra-te, ó rei, de que segundo a lei dos medos e dos persas, nenhum decreto ou edito do rei pode ser modificado. Então o rei deu ordens, e eles trouxeram Daniel e o jogaram na cova dos leões. O rei, porém, disse a Daniel: que o seu Deus, a quem você serve, continuamente o livre. Taparam a cova com uma pedra, e o rei selou com seu anel selo, e com os anéis dos seus nobres, para que a decisão sobre Daniel não se modificasse. Tendo voltado ao palácio, o rei passou a noite sem comer e não aceitou nenhum divertimento em sua presença. Além disso, não conseguiu dormir. Logo ao alvorecer, o rei se levantou e correu para a cova dos leões. Quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel com voz que revelava aflição. Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pôde livrá-lo dos leões? Daniel respondeu: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou seu anjo que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó rei. O rei muito se alegrou e ordenou que tirasse Daniel da cova. Quando o tiraram da cova, viram que não havia nele nenhum ferimento, pois ele tinha confiado no seu Deus.
E por ordem do rei, os homens que tinham acusado Daniel foram atirados na cova dos leões, junto com as suas mulheres e os seus filhos. E antes que chegarem ao fundo, os leões os atacaram e despedaçaram todos os seus ossos. Então o rei Dário escreveu aos homens de todas as nações, povos e línguas de toda a terra: paz e prosperidade. Estou editando um decreto para que em todos os domínios do império os homens temam e reverenciem o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre, e o seu reino não será destruído, o seu domínio jamais acabará. Ele livra e salva, faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Assim Daniel prosperou durante os reinados de Dário e de Ciro, o persa. Vamos orar? Senhor, fala conosco nessa noite. Traz a tua palavra ao nosso coração, Senhor. Abre, Senhor, a nossa mente, os nossos ouvidos para ouvir tua voz. Que toda perturbação, Senhor, toda ansiedade caia por terra e aquilo que o Senhor quer fazer aconteça na nossa vida, Pai. Que em nome de Jesus, Senhor, e uma palavra saia da minha boca que não for a tua vontade. E que nada seja ouvido, Senhor, que não for a tua vontade também. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. É interessante, eu acordei pensando nisso hoje, não sei porquê. Você já reparou quantas histórias na Bíblia as pessoas são trancadas, jogadas, lançadas, aprisionadas? Eu acho que tem muitas histórias na Bíblia que servos do Senhor, fazendo aquilo que Deus queria que eles fizessem, acabassem presos. O texto que a gente leu, que me chamou a atenção é que a cova dos leões foi posto uma pedra para selar, anel do rei para selar. É como se estivesse trancando a pessoa naquele lugar. Existem textos, por exemplo, quando a gente lembra a vida de José, que José também foi jogado numa cadeia, foi jogado num poço. A gente vê Pedro, por exemplo, na prisão, Herodes querendo silenciar o reino e o evangelho que estava crescendo, o reino de Deus, ele joga Pedro na prisão e põe 16 guardas para prendê-lo. Quando a gente pensa, por exemplo, em Paulo e Silas na prisão, também aprisionados para parar o progresso do evangelho, e eles cantando, e quando louvam, um terremoto abre a prisão. Parece que há uma sequência aqui, uma mensagem para nós de que toda vez que a gente se propõe a fazer alguma coisa nova, especial, se destacar de alguma maneira, viver de alguma forma, pessoas vão se levantar e vão jogar a gente e vão trancar a gente. E não vão impedir a gente de avançar. Eu fico pensando o que poderia estar trancando a minha vida e a sua vida hoje. Quais são as coisas que estão aprisionando você, impedindo você de fazer aquilo que Deus quer que você faça? Quais são os sentimentos que você carrega, as ideias? No texto que a gente leu, me chama a atenção que Daniel se posicionou. Mas o que aconteceu antes dele se posicionar é que aqueles homens queriam silenciá-lo, queriam que ele parasse de adorar o seu Deus, queriam que ele parasse de glorificar o Senhor. É como se ele estivesse entrando na mente de Daniel e falou assim: nós vamos controlar você, nós vamos colocar situações, não só para prender você, ou você entra na nossa, ou você vai acabar morrendo. A inveja daqueles homens, a raiva deles, levou-eles a fazerem isso. E eu fiquei pensando que muitas vezes as pessoas querem nos aprisionar com os seus pensamentos, com as suas ideias, com as suas filosofias, coisas que a gente não concorda, mas elas querem que a gente concorde, coisas que nós queremos fazer para a glória de Deus, e elas começam a dizer para nós que nós não devemos fazer, e essas situações vão nos aprisionando e nos colocando em ciladas, em prisões emocionais, prisões pessoais, e você se sente assim encarcerado porque você não consegue fazer o que Deus está mandando você fazer. Hoje eu quero dizer uma coisa para você:
que a boa notícia é que nós temos um Deus que abre cadeias, que fecha a boca de leões, e que a gente pode confiar no Senhor, que nós não precisamos temer o homem, nem precisamos temer as pessoas, porque o nosso Deus ainda é o Deus que fecha a boca de leões. Mas me chamou a atenção que essa é uma estratégia do diabo na Bíblia inteira. Na Bíblia inteira você vai ver o diabo querendo jogar pessoas e prender pessoas, encarcerar pessoas, para que elas não façam aquilo que Deus quer que elas façam. Hoje talvez a gente não vá para uma cadeia, mas a gente não pode falar uma coisa porque a pessoa fica ofendida, a gente não pode fazer um negócio porque cai a nossa rede social, a gente não pode fazer uma frase porque alguém vem... E eu fico imaginando que são outros tipos de prisão que estão criando para nós a gente não falar o que a gente crê, mas a Bíblia diz para nós que nós devemos confiar no Senhor, porque Deus, de novo, fecha ainda a boca dos leões. Mas o que me chama a atenção nesse texto é que Daniel se posiciona. E a gente precisa aprender a se posicionar, porque às vezes as pessoas vão querer calar e silenciar a sua voz para que você não faça aquilo que Deus está mandando você fazer. E você precisa continuar fazendo o que Deus está mandando você fazer. Você precisa acreditar que Deus vai cuidar da tua vida nas situações mais difíceis que você pode passar. É verdade que às vezes tem sofrimento, tem luta, tem batalha, ninguém quer sofrer. Mas confia no Senhor. Sabe o que aqueles homens não sabiam? E às vezes as pessoas que nos perseguem não sabem, é que já estava Deus lá na cova esperando Daniel. Entende o que eu estou dizendo ou não? Quando eles pensaram que iam acabar com a vida de Daniel, eles não imaginaram que aquela cova que selaram para Daniel ia se tornar o palco da glória de Deus e o palco do milagre. E eu fiquei pensando nisso, porque você entende o que eu quero dizer? A partir daquele momento o rei vai fazer um decreto e vai dizer, olha, o Deus de Daniel é o Deus verdadeiro. Deus tem palcos na nossa vida, entende a minha expressão de palcos? Deus tem tribunas, Deus tem lugares que Ele vai nos colocar que são estranhos para nós. Quem poderia imaginar que a glória de Deus ia se manifestar dentro de uma cova de leões? Mas é lá que a glória de Deus se manifesta e todas as pessoas começam a saber que Deus ainda opera milagres e Deus fecha a boca de leões. Às vezes eu fico imaginando que Deus tem os lugares que Ele se manifesta, não são os lugares que a gente imagina. Às vezes num jardim, uma vida tranquila, e ali Deus está se manifestando. Não, Deus se manifesta no deserto. Ele faz, querido, Ele faz a água jorrar da rocha. Ele faz o maná cair no meio do deserto. A glória dEle se manifesta quando um grande grupo, um grande exército de Faraó está vindo contra nós, e o mar se abre, e Deus manifesta a glória dEle, e o palco da glória dEle é nos momentos mais estranhos da nossa vida. E talvez você esteja passando um momento onde você se sinta preso, acuado, mas esse vai ser o palco que a glória de Deus vai se manifestar na tua vida. Esse vai ser o palco que você vai ver Deus operando aí. Às vezes é uma enfermidade que chega na nossa vida e é o palco que Deus vai usar para dizer, eu estou com você, eu sou o Deus da sua vida. Às vezes é um momento de desemprego, você fala, meu Deus, eu estava fazendo tudo certo, as pessoas me perseguiram e fui mandado embora. E Deus vai falar, eu vou usar esse deserto para manifestar minha glória, é sobre ele que eu vou lançar a minha luz, é lá que as pessoas vão ver que eu ainda sou o Deus que fecha a boca dos leões. Você percebeu que Deus tem uns palcos estranhos? Mas deixa eu voltar um pouquinho. Por que a gente está se sentindo preso às vezes? O que está coando a nossa vida? Às vezes é um vício. Às vezes o inimigo quer nos prender por um pecado. Às vezes o inimigo quer nos colocar numa prisão, numa cova de leões, por meio dos nossos medos, e a gente não tem coragem de avançar, a gente não tem coragem de fazer as coisas que deveria fazer. Tem vários tipos de maneiras hoje que o inimigo tenta aprisionar a nossa vida. Às vezes são os nossos traumas, sentimentos que a gente carrega dentro do nosso coração, que a gente não consegue. Às vezes é uma perda que nós tivemos e aquilo começa a virar uma prisão para nós.
E a gente não consegue sair, não consegue se alegrar, não consegue viver. Existem várias maneiras que o inimigo vai criando essas covas de leões aí, vai jogando a gente, nossa, e tenta selar a gente lá dentro. Vai jogando a gente lá dentro e vai tentando selar. Eu não sei qual é a que ele tenta na sua vida. Às vezes é o medo de decepcionar pessoas. É o medo de você saber que você não é tão bom assim como você imagina. E quando você entende que essa é uma artimanha, você precisa ficar ligado. Porque às vezes são circunstâncias da vida, mas você precisa ficar ligado. Às vezes são coisas que aconteceram com você e te assustou, mas você precisa ficar ligado. Porque a artimanha dele é prender você. É assim que ele trabalha. É roubar a sua alegria, é tirar a sua paz, é irritar, é não fazer você acreditar mais, é você não ter força. Então veja a prisão do desânimo, a prisão da depressão. E eu vou repetir para você entender, você precisa ver, você precisa perceber. Não? Você precisa olhar para isso e falar, por que eu estou me sentindo preso com isso? Por que isso está acontecendo na minha vida? Ah, eu creio nisso, querido, porque Cristo nos liberta de todas as prisões. E a gente vai aceitando isso com naturalidade, com uma certa distração. E aquilo que Deus quer fazer no nosso meio vai sendo roubado, vai sendo tirado. Jesus nos chamou para liberdade. Jesus nos chamou para conhecer a verdade te libertar. Jesus chamou para você viver a paz de Deus que excede todo entendimento, e não para viver na cadeia do medo. Jesus te chamou, querido, para você viver de glória em glória, e não para viver preso no fracasso, na derrota que um dia chegou na tua vida. Jesus te chamou, querido, para você entender que Ele é contigo, que Ele te escolheu, e Ele disse para nós que nós teríamos uma vida abundante. Não é tremendo isso? Agora, o inimigo quer roubar tudo isso da gente. Então, quando eu fiquei pensando, eu falei, meu Deus, né? O inimigo sempre quer prender as pessoas que Deus quer usar. Mas aqui está uma resposta para você. Talvez Deus esteja pronto e preparando você para você ser usado por Ele, e você vai ser uma bênção na vida de muita gente, vai ser usado para abençoar, mas Ele vai tentar prender você, para você não ser uma bênção. As pessoas lançam medo, palavras às vezes até duras de morte contra nós, mas aqui tem uma lição para a minha vida e para você. Querido, ninguém pode prender quem Deus decidiu libertar. Não é tremendo isso? Se Jesus disse, vocês são livres, ninguém pode prender aquele que Jesus decidiu. Leões, pedra, selo, mas Deus disse, não vai morrer. E não vai ficar preso aí. Aí o rei no dia seguinte vem bem assustado e fala, Daniel, será que teu Deus te libertou? Mas ninguém pode parar o que Deus quer fazer na sua vida. Eu fico pensando na história de Pedro, quando Pedro foi levado por Herodes, a Bíblia diz que Herodes prendeu a Pedro porque queria parar o avanço do evangelho, mas ele colocou 16 soldados do lado de Pedro, 16 pessoas amarradas com ele. Dá para entender o que eu estou dizendo? E nem isso conseguiu prender aquilo que Deus queria libertar.
Não há cadeia que Deus não pode te libertar, não há vício que Deus não pode libertar, não há pecado que Deus não pode libertar, não há nenhuma maldição que Deus não possa te libertar, não há nenhuma palavra que Deus não possa libertar, nada pode prender aquilo que Jesus disse: vai ser livre, vai ser liberto para a glória do meu nome, vai viver a glória que eu tenho. Não há prisão que possa prender aquilo que Jesus disse: vou libertar. Como é forte isso para mim. Mas a gente tem que entender as nossas batalhas. E uma das coisas que o inimigo quer que você acredite é que você não vai conseguir, que você não vai sair. Gosto do texto de Daniel, e eu escolhi esse texto por causa disso aqui, porque diz assim: Daniel decidiu confiar no Senhor. Ele decidiu confiar no Senhor. E nós decidimos confiar no Senhor. Nós precisamos decidir confiar no Senhor. Nós vamos decidir que nós vamos viver o que Deus tem para nós. Não importa, querido, as circunstâncias, não importa as pessoas. Agora, entenda uma coisa: toda vez que você começa a se destacar, e aqui eu estou dizendo para a glória de Deus, e não só destacar, mas em todas as áreas, mas também espiritualmente falando, você começa a buscar o Senhor, você começa a se destacar espiritualmente, se prepare, porque nem todo mundo vai ficar feliz com aquilo que Deus está fazendo na sua vida. O texto vai dizer para nós que Daniel começou a se destacar, e aqueles homens ficaram com raiva, percebe? Daquilo que o rei queria fazer na vida dele. O rei queria colocá-lo como líder de todos aqueles sátrapas, mas eles não queriam Daniel, porque ele estava se destacando. Então aprenda uma lição, querido: se você está fazendo uma coisa boa, se você está fazendo uma coisa que está dando certo, se você está fazendo uma coisa que vai ser abençoadora, tem gente que vai perseguir você e não vai gostar do que você está fazendo, mas continue e decida confiar no Senhor. E a estratégia dessas pessoas que não gostam do que Deus está fazendo na sua vida e daquilo que você está se destacando é colocar você no escanteio, é colocar você preso, é colocar você afastado. Mas não tem problema, porque eles não podem parar o que Deus começou a fazer na sua vida. E agora você vai entender tudo que eu estava pregando. Em primeiro lugar, eu disse para você: pessoas querem prender, as situações querem prender você, mas Deus escolheu que essa prisão vai ser o palco da glória dele na sua vida. Essa prisão vai ser o teu testemunho, essa prisão vai ser o lugar que você vai dizer: um dia eu vi a glória de Deus nesse lugar, um dia eu vi um Deus que fecha a boca de leões, um dia eu vi um Deus que ora, que quando eu oro responde a minha oração. Esse é o meu Deus. Mas você precisa entender que toda vez que você for usado por Deus e for se destacar, o inimigo vai tentar perseguir você. Toda vez ele vai tentar levantar uma situação para perseguir você. E aí, o que eu vejo, você já deve ter visto isso também: pessoas acuadas, pessoas com medo. Pastor, eu não posso falar nada, porque minha família é assim, e eles não vão gostar mais de mim. Já viu isso? Eu não posso me posicionar, porque, sabe, meu patrão vai me mandar embora. Você já viu isso? Mas hoje eu oro para que Deus nos encha da coragem de Daniel. Sabe, essa coragem, essa integridade de dizer: Senhor, eu quero ser o que o Senhor quer que eu seja. Eu quero viver o que o Senhor quer que eu viva. Eu quero estar debaixo da graça do Senhor, da maneira como o Senhor quer que eu esteja. Porque eu sei que ainda que eu estiver numa cova, o Senhor vai estar comigo naquela cova. Eu não vou estar sozinho. Sabe por que eu falo isso para você? É que quando a gente escolhe confiar no Senhor, e Deus nos coloca numa posição, é Deus quem nos sustenta. Se Deus te colocou nessa posição, é Ele que vai sustentar. Eu creio muito no que eu vou dizer para você: quando Deus abre uma porta, só Ele vai fechar. E se Ele te colocou nesse lugar, Ele vai te sustentar nesse lugar. Você entende o que eu quero dizer para você? Se Deus colocou Daniel naquele lugar, e era Deus que estava levantando para que a glória dele se manifestasse em todo o império, Deus ia sustentar Daniel naquela posição. Acho
É incrível, porque às vezes a gente não entende isso. Você não precisa se defender, você não precisa se proteger, você não precisa ficar com raiva, você não precisa ficar levantando, sabe, ira. Entende o que eu quero dizer? Tem gente que quando chega em determinado momento da sua carreira, ou até do ministério, acha que tem que defender a posição que Deus te deu, ficar, não chega perto, tem que controlar. Não, querido, que se Deus te deu essa posição, Ele vai te sustentar nessa posição. Eu creio nisso que eu vou dizer. E o dia que a posição não for mais para você, Ele vai tirar você dessa posição e vai ser bênção para você, porque Deus vai te levando para lugares mais altos ainda. Mas você não precisa ficar defendendo a sua posição. É Deus quem defende a sua posição. Agora, o que eu entendo é assim, se Daniel ficasse preocupado em defender a posição dele, fazendo o decreto do rei, ele ia perder a autoridade que Deus queria dar para ele. Mas como ele não aceitou defender a posição dele, para viver o que Deus tinha colocado no coração dele, Deus sustentou a posição dele. Quantos entendem o que eu estou pregando agora aqui, meu irmão? Porque a gente acha que é o contrário, Deus me deu, eu tenho que defender, Deus me colocou aqui, eu tenho que defender, Deus me fez isso, eu tenho que cuidar, você tem que saber que eu estou defendendo. E Deus está falando, não, para com isso, fui eu que te coloquei aí, eu te sustento nesse lugar, continua fazendo o que eu mandei, gosta ou não gosta, te aceita ou não te aceita, continua falando o que eu mandei você falar, continua sendo a pessoa que eu quero que você seja, porque sou eu quem vou sustentar você. E aí eu volto um pouquinho e digo para você, e essa cova vai ser o palco da minha glória. Mas você não pode sustentar aquilo que você não é capaz de sustentar. A gente não é capaz de sustentar. Se Deus lhe deu, Ele vai te dar condição, vai te sustentar nessa posição que Ele te colocou. Isso é muito estranho, mas às vezes a gente tem atitudes que é difícil a gente abrir mão. Você já abriu mão? Tem coisa que não é difícil de abrir mão? Você fala, meu Deus, isso aqui está comigo, eu estou fazendo. E Deus fala, abre mão, sou eu que cuido, sou eu que amparo. Mas agora deixa eu falar uma coisa bem fundo no seu coração. Como anda o seu posicionamento como cristão? Certa vez Jesus falou o seguinte: vós sois sal da terra e luz do mundo. Se o sal perder o seu sabor, ele não presta para nada. Daniel não perdeu o sabor. Percebe? Ele estava na Babilônia, no reinado do rei Dário, um lugar terrível, cheio de malignidade, cheio de coisas terríveis, mas ele não perdeu o seu sabor. E essa é uma pergunta que eu me faço: você perdeu o seu sabor? Porque vamos ser sinceros, a gente vive numa Babilônia também, né? Uma Babilônia política, social, moral, né? De corrupção. Eu não quero jogar culpa em você, porque eu acredito que quem sustenta a tua fé e quem sustenta você com Cristo é o próprio Cristo que te sustenta. Mas eu quero te alertar: quando você perder o seu sabor, você não serve mais para nada. Então mantenha o seu sabor. Aí eu pergunto, mas como que eu vou manter o meu sabor com as pessoas querendo me jogar na cova dos leões? Qual é a resposta? Qual é a resposta que você daria para uma pessoa que te perguntasse: pastor, tudo bem, eu quero continuar salgando, mas está muito difícil, as pessoas perseguem, elas fecham a porta. E eu diria para você, a resposta é a resposta de Daniel. Em alguns momentos da sua vida você vai ter que tomar uma decisão, se você confia no Senhor ou você confia nas suas melhores ideias, seus melhores planos, nas suas melhores estratégias. Vou fazer isso porque assim. E a Bíblia está dizendo para nós que sempre vamos ser vitoriosos quando confiarmos no Senhor. E aí, querido, você precisa do Espírito Santo. Porque sem o Espírito Santo,
a gente se sente fraco. Mas quando Deus está manifestando a glória dele por meio do Espírito Santo na nossa vida, a gente entra na cova e fala, tudo bem. A gente fala igual os moços da fornalha, né? Ó rei, se Deus quiser me livrar dessa fornalha, Ele me livrará. Mas se não me livrar, tudo bem. Eu acho linda essa frase, porque é um tipo de fortalecimento do espírito que a gente precisa ter em alguns momentos. Se Deus quiser me tirar dessa fornalha, tudo bem. Mas se Ele não quiser tirar, tudo bem também. Por quê? Porque eu não vou dobrar diante dessa estátua. Eu creio no Deus vivo. E aí, querido, aparece o quarto homem da fornalha. Ah, meu Deus! E se você quiser ver o palco da glória de Deus, se você quiser ver a glória de Deus, você precisa chegar até a fornalha. Porque se você não chegou na fornalha, você não vai ver o quarto homem. Mas se você quer ver o quarto homem da fornalha, deixe Deus fazer e confie nele. Porque na hora Ele vai manifestar a glória dele e vai mostrar para você. E aí eu penso o seguinte: quantos milagres você já perdeu na sua vida, porque antes de chegar à fornalha, à cova, você fugiu? Eu faço por mim, quantas vezes, antes de chegar aquele momento de Deus manifestar a glória dele, eu desisti. Era na hora que Deus ia fazer. E eu desisti. Às vezes, pela sua misericórdia, né, o Senhor pega na nossa mão e fala, não desiste agora, porque eu vou fazer, você está me atrapalhando, eu vou acender a luz, eu vou mostrar a minha glória, e você está fugindo. Eu não sei se faz sentido para alguém que eu estou pregando. E eu oro para que Deus te dê coragem para você ficar, porque você vai ver a glória de Deus se você ficar, mas se você fugir, não vai. Se você não der 6 voltas, na 7ª volta, parar na 6ª, você não vai ver a muralha de Jericó cair. Se você não deixar Deus fazer a vontade na sua vida, você não vai ver o quarto homem da fornalha. Se você não entender que em alguns momentos você vai se posicionar e vai ser jogado na cova dos leões, você não vai ver o Deus que fecha a boca dos leões. Se você não entender que se você não pregar o evangelho e não se posicionar, você não vai parar na cadeia, tudo bem, mas também você não vai ver as portas se abrindo automaticamente da cadeia, porque ninguém pode prender o que Deus quer soltar. Então eu oro para que Deus nos encha de fé, que nesse momento que a gente está passando na nossa vida, a gente possa viver a ousadia de Daniel, de dizer, Senhor, eu confio que o Senhor vai cuidar da minha casa, mas eu não vou fazer aquilo que o Senhor está mandando eu não fazer, e eu vou fazer aquilo que o Senhor está mandando eu fazer. Eu confio que o Senhor vai cuidar dessa igreja, mas eu não vou entrar naquilo que o Senhor não quer que eu entre. E eu vou entrar com toda a minha força naquilo que o Senhor quer que eu entre, porque eu creio no Deus que ainda em 2024 fecha boca de leão. Fecha boca de leão. Quantos creem num Deus que fecha a boca de leão aqui? Quantos já viram milagres acontecendo na sua vida? E aí você se pergunta, Deus, eu quero me posicionar. E eu fico pensando que esse posicionamento que Deus quer de nós não é acusatório, não é um posicionamento religioso no sentido de religiosidade, é um posicionamento espiritual. E aí eu termino pensando nisso. Quando Dário escreveu um decreto, ele escreveu uma aliança com o povo, certo? Um decreto é uma lei é uma aliança. Amém? E as pessoas continuam fazendo decretos e leis hoje, e alianças hoje. Mas elas esquecem que nós temos uma aliança maior. Acho que vocês não entenderam. Então vem um decreto, uma aliança, mas que não significa nada diante da aliança que você tem com Deus. E a Bíblia vai dizer para nós que Dário está honrando o decreto. Entende o que eu estou falando? Mas Deus tem uma aliança com você que Ele vai continuar honrando na tua vida. Não tem cadeias que vão te prender, meu irmão. Não tem lugares.
Sai desse lugar de prisão. Sai dessa cadeia que você colocou de medo. Sai desse lugar de, eu não posso, eu não vou conseguir, porque Deus tem uma aliança com você. Embora as pessoas possam fazer um decreto, Deus faz o seu milagre. Me lembro alguns anos atrás, nós tínhamos mudado para esse prédio, e os IPTUs dos prédios são caros. Eu não sei, mas eu acredito que hoje esteja em torno de uns 20 mil reais os 2 IPTUs. É muito dinheiro, né? 20 mil reais. E quando a gente veio para cá, os prédios têm isenção de IPTU, é uma lei, mas houve lá uma situação, mudaram lá o decreto, ninguém ficou sabendo que tinha sido mudado o decreto, e a gente perdeu a isenção. Tinha que pagar o aluguel, tinha que fazer a reforma, e agora tinha que pagar o IPTU. Meu irmão, que luta, que cova de leões, dá para entender ou não? E nós começamos a orar, e começamos a pedir para Deus, e começamos a falar, e de repente, o Alex, que cuida da parte jurídica aqui, né, que é da junta jurídica da igreja, encontrou um advogado especialista nisso. Ele falou: vamos resolver. E a gente resolveu em 3 meses. Porque embora tivesse um decreto mudando ali, havia uma aliança que era maior que o decreto na nossa vida. Você crê nisso, meu irmão? Deus tem uma aliança com você. Deus tem uma aliança com você. Às vezes eu acho que Deus fala assim para mim, em alguns momentos da minha vida: Klaus, se você tivesse esperado mais um pouquinho, você ia ver o meu poder que abre o mar. Se você tivesse esperado mais um pouquinho, você ia ver eu abrindo cadeias. Mas eu louvo a Deus que algumas vezes eu esperei. Esperei. E a glória de Deus se manifestou. E se tornaram o meu testemunho. Não apenas o testemunho de Daniel, que estava na cova de leões, mas o seu testemunho de um Deus que fecha a boca dos leões. Esse é o nosso Deus. Espera um pouquinho. Você que está passando aí a perseguição, a prova, que está ficando desanimado, espera um pouco. Eu estou dizendo para você que essa luta vai ser o palco da glória de Deus. Você lembra que o Dário fez? Quando ele saiu, ele falou assim: olha, todo mundo precisa saber que esse Deus é o Deus verdadeiro. Coisa linda. Espera um pouco. Tua família vai saber que o teu Deus é o Deus verdadeiro. Teus filhos vão saber que o Deus é o Deus verdadeiro. Meu irmão, o pessoal do teu trabalho vai saber que Deus é o Deus verdadeiro. E Deus vai usar isso para mostrar a glória dele. Você recebe essa palavra hoje, querido? Vamos ficar de pé, vamos adorar o Senhor, vamos orar agora. Eu não sei aqui quantos estão se sentindo presos por situações, por batalhas. Tem alguém se sentindo assim? Levante sua mão, quero ver você. Ponha bem alto, deixa eu ver você. Quero ver você. Agora você vai dizer assim comigo: Senhor, essa batalha vai ser o palco da sua glória na minha vida. E todos vão saber que o meu Deus ainda fecha boca de leão. Dá um brado nesse lugar, dá um glória a Deus. Aleluia! Olá, meu amigo, meu irmão, fico feliz de você ter assistido essa pregação. É uma bênção ter você no nosso canal. Queria lembrar você para participar e receber mais mensagens como essa, a fim de que o Google possa entregar para você as nossas mensagens. É só você se inscrever no nosso canal e ativar o sininho. Isso vai mostrar para o Google que é relevante a mensagem e vai nos ajudar a fazer o nosso canal crescer. Se você puder fazer isso por nós, nós agradecemos muito. Deus abençoe sua vida e espero muito que essa mensagem tenha falado com você.